comportamento de cada material e poderíamos prever que, ok, o material que se comporta desse jeito quando a radiação incide sobre ela é o solo, é a vegetação que se comporta desse jeito. Então, é através dessa interação entre os elementos ou os alvos na superfície com a radiação que nos ajuda a compreender se isso é vegetação, é solo exposto, entre outros elementos dispostos na superfície. O sistema sensor é aquilo que eu tentei dizer lá no slide anterior, que temos aquilo que chamamos de sistema sensor, o composto por... Ok. Sim, eu dizer que o sistema sensor é aquilo que nós temos dos ditos sensores óptico e os sensores radar. Nós aqui vamos se focar apenas nos sensores ópticos. Nas próximas aulas ou nos próximos cursos que vamos oferecer aqui, vamos falar de sensores radar, que já vamos usar outro software que é o Snap. Nesse mini curso vamos usar o QGIS. Então, é só entender que quando falamos de sistema sensor, estamos a falar de praticamente desses tipos de sensor, os passivos e os ativos, que são responsáveis em registrar essa radiação que vai incidir e ser refletida nesses alvos aqui na superfície. Então, temos a recepção de dados. Uma vez que a radiação vai incidir na superfície, os sensores vão registrar e, através desses receptores, esses dados são transportados para os data centers até chegar na nossa casa e aos nossos computadores. Então, quando nós baixamos imagens, por exemplo, de Sentinel, estamos a baixar imagens que já estão aqui no servidor, já passaram por essa etapa de A até E. Então, nós estamos a encontrar aí na etapa F, até eu diria que na etapa G mesmo, porque já encontramos outras reflectâncias já convertidas. Por isso que geralmente encontramos reflectâncias já convertidas, não encontramos... Reflectâncias são valores que variam de 0 a 1, certo? Mas nós vamos encontrar, por exemplo, é comum quando imagens não têm a dita correção atmosférica, encontrarmos elas multiplicadas por 10.000. Então, para termos o valor inteiro, porque é mais fácil esses servidores armazenarem valores inteiros do que esses valores na casa dos valores decimais, certo? Alguma pergunta? A aula dura quantas horas? A aula está prevista para 1h30, sem contar os 10 minutos que tivemos aquela música, aquele fundo, aquela espera. Então está prevista para 1h30. Ok, o que eu dizia nos slides anteriores, que a radiação eletromagnética pode ser entendida como a manifestação de dois campos, do campo elétrico e o campo magnético. Aqui, deixe-me ver se consigo usar a caneta aqui só para mostrar isso. Pena, ok. Aqui, essa parte aqui vai corresponder ao que nós chamamos de onda. Então, é o que nós chamamos de onda ou radiação eletromagnética, que é a manifestação. Radiação eletromagnética, colegas, é a manifestação de ondas, também para perceber melhor isso. Então, daqui até aqui já temos uma onda, sucessivamente, vai crescendo a diferença de cada crista. Para os que estudaram isso, na física, lembra que a onda é a distância entre duas cristas, certo? Então, é mais ou menos isto. Conforme eu dizia no slide anterior, o texto não é para mim, é para os colegas, quando eu for a fornecer esses slides, poderem acompanhar. A ideia é vos explicar os conceitos relacionados com o sensoramento remoto, que são fundamentais. Então, aqui tem mais ou menos aquilo que eu explicava, que vai dar a entender. Eu lá nos slides também falei de sistema de sensor óptico e sensor de radar. Qual é a diferença entre esses dois? Temos, por exemplo, aqui temos o radar. Desculpa, colega. Temos o óptico. O ativo, também pode ser chamado de ativo. Ou passivo.
Então, este é passivo porque ele depende da luz solar para termos essa radiação ou para conduzir essa informação. Ela precisa de, por isso que não funciona de noite. Por exemplo, os que querem estudar inundações, querem estudar problemas de enchentes, não tem, é sempre aconselhável a usar o sistema de radar, porque eles funcionam dia e noite. Então, esse como depende da luz solar, de noite não funciona, só funciona de dia. Então, ele trabalha, funciona nessa faixa do visível, é onde os sensores ópticos vão se limitar, nessa faixa do visível. Mas o que acontece aqui, praticamente? Temos aquela linha, posso escrever aqui um pequeno intervalo aqui. Temos, a partir de ondas de rádio, aqui posso escrever, colegas, estou falando de ondas de rádio. Temos ondas longas, temos comprimento de onda longa aqui. À medida que vamos se aproximando aqui de raiz gama aqui, vamos tendo curtas, ondas curtas. Então, as curtas são caracterizadas por ter maior energia, o que significa que aqui o comprimento de onda está na casa dos metros, aqui está na casa de micrômetros, aqui nessa faixa aqui. O visível encontra-se aqui, conforme podem ver aqui neste. Estão a ver, colegas? Então, aqui temos, vai reduzindo, aqui conseguem ver. Estamos na casa do 10 elevado a 6, 10 elevado a 4, 10 elevado a 3, vai reduzindo isso até o negativo, até na casa dos micrômetros. Então, o que acontece? Como a energia é igual à constante de Planck vezes frequência, então se aqui temos maior comprimento de onda aqui, temos maior comprimento de onda, temos menor frequência aqui. Então, temos maior energia aqui. Então, é o que essa imagem está tentar explicar de certa forma, que aqui temos maior energia aqui, nessa ao redor, e essa parte temos menor energia. Então, acontece aquele processo que chamamos de convecção, que as massas quentes tende a migrar para a parte fria tende a migrar para a parte quente. Então, acontece o processo da convecção. Certo, colegas? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se alguém teve. Sim, o colega aqui, o colega Simeone, perguntava, gostava de saber se o mesmo sistema é aplicado nos sistemas de agrometeorologia. Depende, não só dizer agrometeorologia, da mesma forma que não é só acordar dizer que os sensores ópticos se adequam melhor à vegetação. De fato, sim, são mais usados para o estudo da vegetação. Mas os sensores SAR também, o radar, é mais usado, pode ser usado também para o estudo da vegetação, até melhor, por causa da penetração. Então, respondendo à tua pergunta, é mais recomendado usar o radar. É mais recomendado usar o sistema de radar. Então, aqui vou limpar isso. Erase. Só para não poluir isso. Então, colegas, para os que já trabalharam com sensoramento remoto e manipulação de imagens de satélite, sabem que existe o que chamamos de banda. Pode até não perceber o que são bandas, mas bandas seriam pacotes que vão registrar essas faixas de cores. Essas faixas aqui no espectro eletromagnético, na faixa do visível, vão registrando desde o blue, red, green até o infravermelho. Né? Então vão sendo registrados. Esses já são, como eu posso dizer, são determinantes para o estudo da vegetação, para identificar a clorofila e perceber a capacidade fotossintética da vegetação. Então aqui
A questão de cores que eu explicava é mais ou menos esta. Então aqui consegue ver, está em nanômetro isso. Então temos nessa faixa aqui de 400 nanômetros a 450, temos uma faixa aqui do violeta, de 450 a 500 temos o blue. Então bandas correspondem a essas faixas aqui. Quando nós dissemos banda 1, banda 2, banda 3, dependendo do tipo de satélite, vai ser a banda vai ser onde é incorporado essa faixa de cores aqui. Então, se, por exemplo, no Sentinel temos banda 2. Sabemos que a banda 2 é o blue, então é onde corresponde os valores de comprimento de onda de 450 nanômetros a 500 nanômetros. Então, isso aqui é uma continuação do que está no slide anterior. Aqui a ideia já é mostrar o que é isso de cor, que cada cor vai ter uma faixa de comprimento de onda e, consequentemente, de frequência também, conforme vem aqui nessa tabela aqui. Deixa eu ver se alguém teve uma dúvida aqui para avançarmos mais. Colegas, podem responder aos colegas que perguntarem, os vídeos ficarem disponíveis. Sim, ficará disponível. Caso entre um colega depois, podem dizer que sim, de fato, ficará disponível. Mas esse não é motivo para não assistir, certo? Ok? Então eu explicava aqui que cada faixa de cor vai ser empacotada naquilo que chamamos de banda. No satélite, quando estivermos a baixar as imagens de satélite, lá vamos perceber bem o que é isso de banda e que essas bandas vão incorporando cada faixa do visível. Desde o blue até o infravermelho próximo. Não o infravermelho esse distante, o faro. Até o infravermelho próximo. Então aqui temos o espectro eletromagnético que já mostra aqui aquilo que eu explicava. É só uma forma de reforçar o conceito de espectro eletromagnético, porque é o coração do que é acessamento remoto. Independente de se estuda sensores ópticos ou radar, é importante entender o espectro eletromagnético e perceber isso. Então, nós vamos trabalhar, os sensores ópticos trabalham nessa faixa aqui, entram um pouco aqui no infravermelho, mas trabalham mais nessa faixa aqui. Então, o que eu explicava, temos comprimento de onda longas, à medida que vamos aumentando aqui, vamos tendo comprimento de onda, vamos diminuindo o comprimento de onda, vamos aumentando a frequência. Aqui em cima consegue ver valores de frequência aqui que estão a aumentar, enquanto aqui embaixo os valores de comprimento de onda vão diminuindo. Então aqui já temos os elementos altamente energéticos aqui, nessa região. Certo? Isso nos leva a concluir que boa parte dos elementos do nosso mundo são invisíveis para nós. Eu sempre que vejo esse gráfico do espectro, percebo o qual nós somos pequenos diante da grandiosidade deste mundo, que só porque conseguimos identificar essa pequena faixa aqui, entre muitos fenômenos que vão decorrendo que nós não percebemos. Então, aqui falando do sistema de sensoriamento remoto, do sensor, aqui temos os ópticos, que é o objetivo desse mini curso. Também temos os radar ou SAR. Aqui fiz questão de trazer os gratuitos e os pagos. Esses já, se quiserem trabalhar com projetos mais rigorosos, que não sejam meramente acadêmicos, já pode ver essa necessidade de comprar esses dados, porque esses têm maior resolução. Aqui, a maior resolução que nós temos aqui no gratuito é o do Sentinel, que é de 10 metros de resolução, e o Landsat, que tem de 30 metros de resolução, e dizer que quanto maior a resolução, menor a qualidade terá a imagem. Então, sempre eu consigo trabalhar com Sentinel, se possível. Caso já queiram fazer análises temporais mais longos, aí já podem recorrer mesmo a Landsat.
Mas hoje vamos aprender como baixar as imagens aqui no Sentinel-2, de Sentinel-2 e baixar de Landsat 2. Aquilo que nós falávamos de sensor, o sensor conta muito para a qualidade do que o satélite vai produzir, do que o satélite vai nos dar como um produto. Então, aqui tem esse multispectral instrument que é um dos sensores que está acoplado ao Sentinel-2. Aqui temos Sentinel-2A e Sentinel-2B. Aqui também temos o Landsat, que tem várias versões aqui, foram evoluindo ao longo do tempo. E dizer que o Landsat se adequa melhor quando queremos fazer estudos de longos períodos, uma vez que ele é de há muito tempo. Então, por mais que você queira estudar, por exemplo, uma vegetação de 2005, é mais fácil encontrar as imagens de 2005 aqui no Landsat. Desculpa, só quero responder aqui. Gostaria de entender um pouco mais sobre o sensoramento por radar. No caso, os dois utilizam um campo. Vitória, né? Vou Vitória aqui. Sim, Vitória. Todos vão usando, não sei se quer dizer campo magnético aqui, mas a radiação eletromagnética é a manifestação desses dois tipos de campo magnético e campo elétrico. Então, de certa forma, sim, estão envolvidos. Então, falamos de radiação eletromagnética, estamos a falar de campo eletromagnético. Então, deixa eu voltar aqui, peço aos colegas para voltar só para me explicar, o colega entender melhor aqui o que eu estou a tentar explicar. One second. Aqui. Os sensores ópticos, colega Vitória, né, trabalham nessa faixa do visível, enquanto que os radares vão trabalhar mais com comprimento de onda mais longas, aqui, nessa faixa aqui de micro-ondas, estão a ver, de radar, de rádio, eles estão mais por aqui. Então, estão sim dentro desse pacote do espectro eletromagnético, estão dentro desse pacote. Mas eles são conhecidos por ter alta capacidade de penetração. Então, eu explicava aqui que o Landsat tem essa vantagem de podermos fazer uma análise temporal, porque ele tem dados de vários anos atrás. Então é mais fácil ter dados aqui para fazer um estudo de análise temporal. Esse satélite, esse Landsat 4.5 ainda está disponível, podem baixar as imagens aqui de 2005 aqui, 2008, podem baixar aqui. Esse também é uma versão mais atualizada. Esse é o mais atual. Esse também. Então, acoplado com os mesmos tipos de sensor, esses últimos dois estão acoplados com o mesmo tipo de sensor. Então, lá vamos aprender a baixar essas imagens e como fazer essa seleção para baixarmos a imagem com menor cobertura de nuvem, fora a baixar imagens com menor cobertura de nuvem. Vou explicar mais à frente, julgo que não é necessário explicar aqui agora, mas vou explicar mais à frente qual é a interferência ou qual é o impacto de não termos imagem com correção de cobertura de nuvem. De que forma as nuvens, a interferência atmosférica vai afetar nisso e por que se derivou diversos índices a fim de corrigir essa anomalia. Então, vou explicar no slide subsequente. Aqui tem essa tabela que eu trago aqui de bandas de Landsat. Uma vez que vamos baixar, vamos trabalhar aqui com o Landsat 8 e 9, acoplado com esse sensor. Então, aqui as bandas são essas. Cada banda, o que eu dizia, por exemplo, a banda 2 tem 30 metros de resolução e é a banda Blue. Ou seja, ela vai variar desse valor a isto. Então, é o que eu estava a dizer aqui. Que bandas é a mesma coisa que falar dessas cores do espectro eletromagnético visível. Então, quando já estivermos a falar de sensores radar, já nós chamamos não são bandas
não são essas bandas, estamos a falar de L, X, já tem outra nomenclatura. Quando já estivermos a falar de radar, mas não é o ponto 2. Então, aqui, conforme percebem que cada sensor vai agrupando essas cores aqui do visível onde quiser. Pode entrar por ver aqui no Landsat, por exemplo, no Sentinel, que já a banda 3 não corresponde ao green, que a banda 4 já não corresponde ao red. Então é importante sempre que quiserem calcular índices, diversos índices, não apenas índices de vegetação, perceberem como é que se comportam as bandas desse tipo de satélite que vocês queiram usar. Vou voltar aqui só para clarificar isso. Vamos supor que queiram usar esse satélite aqui, o WorldView. Para usar esse, tem versões, tem WorldView 2, WorldView 3, WorldView 4. Então, o que acontece? Vocês devem perceber, no manual deles, eles sempre vão oferecendo esse manual, para perceber como é que se encontram organizadas essas bandas aqui. Para não usar a mesma lógica do Landsat aqui, que a banda 3 é green, pensar que também ela vai ser banda 3 que corresponderá a green. Então, peço para prestar atenção nisso, colegas. Até aqui, nesse Landsat, agora estão vendo que esse Sentinel, aqui é Landsat, aqui é Sentinel. Percebem que já mudou aqui. Aqui temos 12 bandas aqui. E as bandas também vão variando aqui. Temos que tem de 10 de resolução, tem que tem de 20 de resolução, tem que tem de 60 de resolução. Então aqui já vai variando, aqui é diferente daqui. Por exemplo, quando quiser calcular o NDVI usando o Landsat, esse Landsat 8, íamos fazer NIR menos o RED. Então será banda 5 menos banda 4, sobre banda 5 mais banda 4. Mas aqui já é diferente. Aqui já teremos que fazer banda 8, que é o NIR, menos a banda RED, que é a banda 4. Estão a perceber o que eu estou a tentar explicar? Então, cada satélite vai agrupando essas bandas da sua forma. Então, é importante sempre consultar isso antes de usar um determinado tipo de satélite. Então, embora podem ter que usar esses pagos aqui ou usar esse modo de ouvir, tanto faz, tem que sempre consultar para ver como é que encontram-se dispostas ou organizadas as bandas. Certo? Então, antes de entrarmos aqui nos índices de vegetação derivados de sensoramento remoto, são vários, aqui estou apenas 4 neste mini curso. Então, deixa-me só ver se há um... o colega que pergunta não conseguiu entender a fórmula, vai perceber, vou explicar aqui nos índices, a fórmula do cálculo do NDVI e de outros índices. Lá era só para dar um exemplo, só queria dar um exemplo quando eu falei daqui. Quando eu falei dessa diferença aqui de fazer banda 8 menos banda 4, isso aqui era só para dar essa pequena diferença, mas quando estivermos a falar dos índices aqui, vai perceber melhor o que é isso. Então, os índices derivados de sensoramento remoto são vários. O primeiro índice aplicado à vegetação foi o Simple Rate. O Simple Rate pegava uma banda vermelha e dividia pelo vermelho. Então, depois foi derivado o NDVI, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, e entre outros índices que foram derivados também já desse Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Aqui, volto já a mencionar o que falamos lá anteriormente sobre radiação eletromagnética ou energia eletromagnética. O que acontece? Aqui tem esse pequeno bullet que diz: toda a superfície na Terra reflete e absorve energia eletromagnética de forma diferente, dependendo do material, composição, umidade, etc. O que esse ponto tenta explicar aqui é que quando a radiação incide, por exemplo, vamos supor que esse é um Sol, incide uma radiação aqui, vai refletir uma quantidade. Vamos supor que entrou 100% e saiu
10. Do NIR apenas, do NIR. Vamos ver NIR, né? Do NIR estamos falando do infravermelho próximo. Então, se entrou 10, incidiu 10 e incidiu 100, desculpa, e refletiu 10, o que significa? Significa que o solo absorveu 90% da radiação que incidiu sobre ele. Então, isso nos permite entender e perceber que tipo de material é esse. Se percebendo qual que é, os solos geralmente absorvem melhor o NIR e emitem mais o RED, né? Esse estamos falando de RED, ele emite mais o RED. O que significa emitir RED? Este é um exemplo. O que significa emitir mais o RED? Significa sair mais aqui. Então entrou 100% e saiu, vamos, 60%. Estão a perceber o que é? É mais ou menos isso. Então, o que o espectro eletromagnético vai fazer é registrar esse comportamento de cada material que se encontra disposto na superfície e perceber o comportamento. Então, o que acontece? Foi estudado e percebeu-se que a vegetação tinha um comportamento como este, ou tem um comportamento como este. Então, aqui temos a reflectância, que é este que vai variar aqui, que eu estava dando exemplo, e temos o comprimento de onda. Então, em função do comprimento de onda, se estudou o comportamento da vegetação, percebeu que ele tem esse comportamento aqui. Então, esta informação é importante, principalmente quando quiserem trabalhar com uso de cobertura de solo. Quem, por exemplo, quer produzir um mapa de uso de cobertura de solo, mas sem usar aqueles já fornecidos pelo governo ou aqueles fornecidos pela ESA, quer produzir o mapa de uma determinada área, ou quer estudar um comportamento de uma determinada área, eu posso facilmente produzir, não só fazer essa classificação usando o Semi-Classification Automatic, que tem um plugin do QGIS, posso usar aquele plugin ou posso usar Machine Learning para fazer essa classificação. Mas ao fazer essa classificação, você pode comprovar que a tua análise está correta ou não, produzindo um gráfico de assinatura espectral, assim que é daqueles dados, das suas análises. Então vais treinando e vais registrar isso. Se me permitirem, eu posso tentar talvez compartilhar convosco aqui, acho que no outro slide. Vou compartilhar convosco mais outras oportunidades. Tem um mapa que eu produzi, que depois fiz um espectro para verificar se as minhas suposições estavam corretas. Então, o solo também vai se comportar da sua forma. Então, percebeu-se que ele tem esse comportamento aqui. A água tem esse comportamento. Se você está a mapear e leva, por exemplo, aquele marcador no QGIS, e percebe que a reflectância da água está aqui, errado, meu caro. Então está errado. Então tem que verificar o que aconteceu nessa imagem. Porque já temos essa assinatura. Essa assinatura, percebam como pegadas que a vegetação vai deixar, um comportamento da vegetação. Certo, Guilherme? Uma forma de monitorar o comportamento. Então, vou apagar isso. Então é importante perceber essa assinatura espectral. Essa informação que eu expliquei, mais ou menos, que se encontra aqui disposta nesses dois bullets, não há necessidade de eu voltar a explicar. Aqui, a assinatura espectral não só nos permite nós monitorarmos e conhecer o comportamento do elemento que estamos a estudar, mas também nos permite, quando já estivermos a falar concretamente da vegetação, percebermos que essa vegetação é uma vegetação com pouca água, com estresse, pouca água. O estresse aqui, quando falamos desse estresse, estamos a falar, por exemplo, de pouca água, ou pragas, ou cheia a sofrer praga, né? Nós vamos percebendo que esta curva, mas para a mesma planta, isso, colega. Então vão comparar para a mesma espécie. Vamos supor que tem uma cultura que querem monitorar. Perceberam que ontem, ou semana passada,
A assinatura espectral tinha este comportamento aqui. Deixa eu só usar aqui um indicador para... E perceberam que tinha esse comportamento aqui. Passado 2 dias, ele tem esse comportamento. É um indicador de um estresse. Já tens que se aproximar ao campo e perceber o que aconteceu. Pode ser através das mudanças climáticas ou aquecimento que afetou isto, mas geralmente quando é mudanças climáticas não afeta tão drástica, assim, não, a mudança não é tão drástica. Então o que já pode te levar a perceber qual que é, pode ser precipitações intensas ou aquilo, uma praga que afetou a tua cultura. Certo? Então, é uma forma também de usar essa assinatura espectral para perceber o comportamento da vegetação e a saúde da vegetação. A assinatura espectral não usamos só para entender a vegetação, aqui no contexto da vegetação. Então, aqui trago esses pequenos mapas que esse de vegetação, este foi derivado, é da biomassa, a ideia é entender a biomassa que encontra-se aqui armazenada, mas aqui já estamos a falar da biomassa no solo, não era na vegetação. Aqui é a mesma, mas convertida, já quando somamos as biomassas, mas não precisam entender muito a ideia é entender que através desse sensoramento remoto podemos derivar vários produtos. Não é explicar necessariamente o que significa cada mapa aqui, mas é perceberem que podemos produzir diversos produtos. E amanhã vamos produzir já uns mapas idênticos. A ideia é que os participantes mandem-nos no fim do treinamento produtos, mapas como esses que vão garantir a sua certificação. Não é só preencher o formulário, assistir às aulas e pensar que é tudo para ter certificação. Nós temos que ter a certeza que, de fato, o participante não só assistiu às aulas, mas entendeu e sabe aplicar esses conhecimentos para análise e estudo da vegetação. Então, vamos compartilhar lá um conjunto de atividades, mas por enquanto vamos à aula. Os índices são esses, conforme percebe aqui, esta tabela é um recorte de diversos índices que podem ser abordados e que são abordados ao longo do curso oferecido aqui pela Arcamp, mas neste mini curso decidimos apenas a trazer esses 3 e este também serve como bônus. Peço um segundo só para ver se há alguém comentário por aqui. O Menal da Nhanço, não percebi, mas acho que é isso. Deixa eu ver aqui, a banda do espectro que tem. Como identificar através do mapa de vegetação é nativa ou monoclínica? Não tem como perceber isso. A única forma que tens de perceber um comportamento assim é talvez fazendo um estudo, uma análise temporal da vegetação naquela área. Estou a responder à Vitória. A única forma que tens de perceber isso é fazendo uma comparação de diferentes períodos. Estudar a vegetação, por exemplo, em 2005, estudar a vegetação no outro ano. Ou se for uma cultura que não precisa de muito tempo para crescer, podem estudar num período de meses para perceber este comportamento. Mas esta é a única forma que eu acho que é mais próxima de analisar esse comportamento da vegetação. Ok. Aqui, falando de índices, conforme eu dizia, vamos aqui abordar, o prometido no curso são 3 índices, o NDVI, o SAV, que é essa de solo, com correção do solo, essa já corrige o brilho do solo,
Temos esse que também vai corrigir o brilho do solo, mas também introduz a resistência atmosférica. Temos o EVI, que também está próximo do NDVI, mas ele vai identificar mais áreas com maior densidade de vegetação, mas vão entender melhor isso na aplicação. O que eu quero que hoje percebam é o NDVI, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, porque é esse que vamos produzir ele hoje. Colegas, só um segundo, peço para me confirmar aqui. Quando vocês não têm o QGIS instalado? Alguém aqui não tem o QGIS instalado? Pode levantar a mão aqui nos comentários. Alguém não tem o QGIS instalado? Peço para me confirmarem se há necessidade de eu fazer eu explicar como instalar. Ok. A Vitória não. Não. Ok. Então vou ensinar como baixarem o QGIS e instalar o QGIS. Ok. Então, só queria ter essa informação. Obrigado. Então, aqui eu dizer que vamos tratar do índice de vegetação por diferença normalizada. Há um colega que perguntava sobre a fórmula, aquela forma que eu escrevi lá de NDVI, mas dizer que o índice de vegetação por diferença normalizada baseia na relação entre o comprimento de onda do vermelho e o infravermelho. O que acontece? Aqui trago esse infográfico aqui para mostrar uma coisa. Temos uma planta morta aqui, ou quase morta. O que acontece? Todas as faixas do visível ou as bandas que incidem nessa folha vão ser refletidas quase boa parte do que entra. Ou seja, se entra 100% do green, do blue, green, red, NIR, vai ser refletido 90, no caso dos 90, 98. Então, é um comportamento de que essa vegetação já está morta ou alguma coisa. Ou sofre de uma praga, mas geralmente não é praga, está morta, essa é quando está nesse estado. E já temos esta, que já vai refletir um pouco mais o infravermelho e vai refletir também um pouco o vermelho. Este é o responsável, o green é o responsável por dar aquela coloração verde à planta. Então, o indicador de que a planta está saudável é quando ela absorve mais o red ou seja, absorve mais o red e emite mais o infravermelho. Então, este é o indicador de que a vegetação é saudável. Aqui podemos verificar melhor isso. Tem o vermelho, o visível, 100%, que incidiu sobre essa planta, sobre essa folha. E foi refletida 8%, o que significa que 82% foi absorvido pelas folhas, que é um dos indicadores da saúde dessa planta, porque é a clorofila responsável por esse processo. Então, aqui, e nós sabemos que a clorofila ela é fundamental para o processo da fotossíntese da planta. Ela serve como catalisador, não que participe de forma direta na fotossíntese, naquela equação da fotossíntese, mas ela participa de forma indireta, serve como catalisador para promover a fotossíntese da planta. Então, ela é medida como um parâmetro de se a planta sofre de um estresse ou ela está saudável. Então, ela vai absorver, vai refletir mais o vermelho. Então, quando o infravermelho, o que significa que uma planta saudável vai
refletir mais o infravermelho. Ou, deixa-me mostrar aqui matematicamente, acredito que os engenheiros que estão aqui estão careca de integrais, diferenciais, então não vai ser complicações uma continha como essa. Então o que acontece aqui? Temos esse aumentando, esse diminuindo. É o que nós queremos. Mostra que essa planta está saudável quando acontece isso. Já quando acontece o oposto, quando este aumenta e esse diminui, o NDVI, DVI vai tender a -1, a negativo, porque este vai ser maior, esse menor. Então vai tender a negativo, o que é indicador de que a planta sofre de um estresse ou está morta. Apesar de ser uma informação que no slide subsequente vão perceber, mas posso mostrar aqui, o NDVI está nessa faixa de -1 a 1. Na verdade, todos esses índices de vegetação variam nesse intervalo, porque a reflectância, na verdade, é a reflectância que vamos fazer aqui. Conforme eu dizia anteriormente, a reflectância vai variar de 0 a 1. Então, a reflectância sempre estará nessa faixa aí. É o valor que é introduzido aqui para fazer esse cálculo do índice de vegetação. Colegas, até aqui, há dúvidas para eu avançar? É importante que entendam esses conceitos aqui para perceber o que é isso de NDVI, o que é isso de índice de vegetação. Não só entrar no que diz, andar a produzir mapas de índice de vegetação sem compreender o que esteja a fazer. Então, gostaria que os colegas confirmassem aí, ou se alguém tem uma dúvida nos comentários. Sem esquecerem que terão que me fazer esse trabalho, terão que me dar isso como resultado. Ok, então de fato, pelo visto, são muitos aqui que não têm instalado o que diz. Sim. Colegas, alguém tem uma dúvida? Creio que até então não. Caso surja, vou dar essa assistência. Ok, aqui, nesse slide aqui, já mostramos falamos dos satélites. Aqui é dedicado a Landsat. Então, temos o Landsat 4.5, conforme viram naquele fluxograma, naquela tabela, naquele fluxo que eu mostrei lá, naquele fluxo hierárquico. Temos o Landsat 7, temos o Landsat 8.9, que é esse que vamos usar, o acoplado com o Sensor Operational Land Imager, que é esse que vamos usar. E não vamos usar a primeira coleção aqui, vamos usar a coleção 2 e nível 2, porque essa já tem a correção à atmosfera. Vão entender muito bem isso de correção atmosférica, vou explicar melhor isso. A fórmula, há um colega que perguntava a fórmula é essa, meu estimado, é esta. NDVI é NIR menos RED sobre NIR mais RED. Não tem mistério, é fazer a diferença, dividir pela soma. Então, se vamos usar apenas duas bandas, se queres calcular o NDVI, só precisa de duas bandas apenas. Então, são essas bandas que você precisa. Aqui tem a faixa de valores. Isso não é geral. Pode ter casos em que a tua vegetação vai estar nessa faixa e vai ser vegetação muito densa. Não que necessariamente tem que estar nessa faixa para ser vegetação muito densa. Pode depender da área que você está a estudar ou do fenômeno da cultura que esteja a monitorar. Aqui pode variar de -1 a 0.6 e aqui ser classificado como vegetação densa. Não que necessariamente significa que esses valores de 0.3 a 0.6 seja moderado. Não. Só vais usar talvez essa escala e manter essa escala aqui se o teu índice de vegetação de fato variar entre esses valores aqui. Essa escala pode fazer mais sentido. Mas já é contexto em que já ter 0.66 já vai considerar
vegetação muito densa. Até aqui tem uma dúvida? Alguém tem uma dúvida? Só para me certificar. Sim, a corega raiar, sim, precisa ter QGIS, mas a gente mostrar como baixar, não é, não se preocupe. O Hermínio, Caetano, é, é, acá sim, pode ser aplicado essa loja de devida delimitação de bacias do lugar. Não pode ser aplicado. Não pode ser aplicado. Para delimitar bacias, é de produzir vamos ter aqui mais um mini curso como este, mostrando como delimitar bacias através de modelos digitais de elevação, como produzir mapas topográficos, como extrair curvas de níveis e como obter esses dados e fazer isso. Ainda estamos a programar aqui, mas dentro de algumas semanas vamos ter esse treinamento também. Eu gostaria de saber como se calcula o NDVI Edson, ok? O Américo vai me desculpar quando pede para voltar a explicar as plantas que refletem a radiação, uma vez que a aula será gravada, vai poder assistir novamente. Então, a colega que eu quero responder é como calcular o NDVI, creio que já percebeu, é esta fórmula para calcular o índice de vegetação. Então é só fazer a banda do, vermelho, do infravermelho menos o vermelho e somar pelo infravermelho com o vermelho. Então, usando o satélite Landsat 4.7, vai ser, vai ser sempre essa diferença aqui. Deixa eu só usar esse indicador. Vai ser banda 4 menos banda 3. Sobre banda 4 mais banda 3. Já se forem usar o Landsat 8.9, que é o mais atual, que eu aconselho, que é esse que vamos usar, é banda 5 menos banda 4. Lembram aquilo que eu explicava? Que cada tipo de sensor e satélite vai acoplando ou vai organizando as bandas de sua forma. Então é importante que sempre consulte a fornecedora desses dados, como é que estão organizadas essas bandas. Certo, colegas? Peço que prestem muita atenção a isso. Não só tomar isso como geral e aplicar isso. Por exemplo, aqui, estamos a falar de Landsat, aqui estamos a falar de banda 5 menos banda 4. Mas se eu for aqui para o satélite Sentinel, já muda. Para o Sentinel 2 já muda. É banda 8 menos banda 4. Então vai depender da provedora que vai organizando esses satélites. Então, o infravermelho próximo é este, o vermelho é basicamente o que é usado, são esses dois parâmetros, essas duas faixas do visível, que são usados para calcular o NDVI. Aqui temos a parte do índice de vegetação por diferença, esse é aprimorado. Temos outros, mas essa parte fica para amanhã. A ideia de hoje agora é produzirmos esse índice de vegetação, o NDVI, através de imagem de Landsat e imagem de Sentinel. Para o vídeo não ficar longo, eu vou usar dados que já tenho baixado aqui para vos mostrar como calcular esse índice de vegetação por diferença normalizada. Mas vou vos mostrar como baixar os dados. Para o vídeo não ficar longo, vocês vão ficar a baixar os dados e vão processar. Então eu vou saltar para uma etapa que já tenho os dados baixados. Então vou mostrar como baixar esses dados e como fazer esse tratamento. Então vamos ao aqui.
Antes de avançarmos, alguém pode me confirmar se consegue ver a minha tela, a tela do navegador? O colega estava a dizer, mas se tiver uma fluente da bacia com vegetação ribeira, sim, pode estudar a vegetação numa determinada bacia, mas isso já é outro indicador, não é delimitar bacia, porque lá estava já a perguntar delimitar bacia. Pode estudar sim com o NDVI, entre outros índices, a ocorrência da vegetação numa bacia. Mas como é uma zona aquática, eu aconselho sempre a usar outro índice, não o NDVI. Tem outros índices que se adequam melhor quando a parte já está analisada, a vegetação na água. Porque a vegetação na água já vai ter outro comportamento. Então, tem que usar um índice que se adequa melhor a isso. Não o NDVI, nem esses que vamos abordar aqui. Hum, ok. O colega Felipe perguntava se podemos fazer a diferença entre o green e o red. Podemos sim fazer, mas não vamos perceber exatamente a clorofila, enquanto esse é o nosso objetivo. Mas podemos sim fazer, é equivalente, uma vez que podemos. Sim, a colega Vitória entendeu muito bem, sim. Para cada satélite será uma forma. Na verdade, o que muda não é a fórmula como tal, são as bandas. A fórmula permanece imutável, porque vamos dizer NDVI é o NIR menos o RED, sobre NIR mais o RED. Mas o que vai mudar é a banda, porque no satélite Sentinel-2, no Sentinel-2, a banda NIR não está na mesma posição que no lançado. Então tem que sempre prestar atenção nisso. É só isso. Não tem muita coisa. Sim, sim, eu consigo, sim, eu consigo ver. Ok, sim, obrigado. Ok, sim, colegas, já me confirmaram que conseguem ver minha tela. Então vamos aqui na tela, vamos baixar o que diz. Então para baixar o que diz, eu escrever aqui na tela aqui, diz para os que nunca não têm, vou apagar isso, assim como está aqui, que diz, dar enter, então ele abre uma janela como esta. Então é só clicar aqui, download KG's website, clique aqui. Aqui tem um pequeno mistério que eu quero que preste atenção, colegas. Aqui, se quiserem doar dinheiro, podem doar, mas eu aconselho a não doar, uma vez que é uma primeira fase, né, ainda não começaram a usar o KG's, então não pode começar logo doando dinheiro. Skip it and go to download. Então aqui, se for usuário do Mac, clica aqui, escolhe a Mac, versão para Mac. Se for Linux, escolhe Linux. Se for para Android tablet, baixe aqui também a versão. Aqui. Mas eu, por padrão, ele já vem no Windows. E eu creio que muitos aqui são usuários do Windows, então vamos manter no Windows. Então, mantendo aqui no Windows, vem aqui. Tem essa Long Term Version 3.44, que é a versão. O que eu aconselho? Aconselho sempre a baixar a versão anterior à última. Consegue ver que aqui a última versão é essa 4.0. Aconselho a baixar a versão sempre anterior à última, que é essa 3.44. Então, baixem essa versão 3.44, essa. Então, dá um clique aqui. Ele começa a contar aqui, a processar aqui para baixar. Eu vou cancelar porque já tenho instalado, já tenho baixado e instalado. Mas vou fechar aqui. Quero vos mostrar como podem fazer isso.
Então, aqui vou passar essa pasta aqui só para vocês verem. Para quem já tiver baixado o QGIS, ele aparece assim, com este ícone aqui. É só dar duplo clique aqui, ele vai abrir uma janela, só vou mostrar. Ele não vai aceitar para mim, vou instalar, sempre vai me perguntar se quer atualizar, então. Não, aqui é só executar, vou executar, mas ele não vai executar até. Então, ele vai ter uma janela como esta. Então é só clicar next, 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 até completar. Então depois de completar vai aparecer uma janela como essa, com o finish aqui. Então é só finalizar, né? Então vou cancelar aqui assim. Então vai aparecer uma janela como essa, com o finish aqui. Então eu vou cancelar assim. Então para abrir o QGIS, vem aqui nesse ícone do Windows, clique no ícone do Windows. Então, nesse ícone pesquisa aqui, QGIS. Ou pode entrar na pasta que ele vai colocar no desktop. Ele coloca uma pasta no desktop, abram aquela pasta e cliquem nesse QGIS desktop. Não confunda esse que vem QT Designer, não. É esse que vem QGIS desktop e a versão. Então, dê um clique nele, um duplo clique, ele vai abrir. Então, ele para abrir vai mostrar uma tela aí, uma pequena janela que vem Long Term Version. Para mim, eu como estou a usar duas telas, essa parte vocês não estão a ver, tá? Essa está deste lado, mas julgo que não é determinante. Então, a interface para quem está a abrir o QGIS pela primeira vez está mais ou menos assim. Mas aqui tudo vai ser branco, isso vai ser branco. Isso. Para quem está a abrir o QGIS pela primeira vez. Então, vou dar duplo clique aqui para abrir o novo projeto vazio. Então, aqui assim, para mudar o vosso QGIS ficar do jeito que está o meu aqui, vou mostrar como fazer essas configurações iniciais. Vem aqui Settings, Options. Então, ele vai abrir uma janela aqui. Vai abrir uma janela como esta. Então, nessa janela aqui, vem aqui no geral ou no general, para quem estiver em português, em inglês. E vem aqui. Eu prefiro manter o americano. Então, ao ativar aqui, vai poder alterar o idioma aqui. Pode colocar português, Portugal ou pro Brasil. Aqui, onde vem tema aqui, onde para vocês aqui vai aparecer, onde aparece Blend of Gray, para vocês vai aparecer Default. Então é só clicar aqui, vai aparecer Default assim. Então é só colocar Blend of Gray, se quiserem para ficar do jeito como está o meu, Blend of Gray. E aplicar aqui. Mas antes de aplicar aqui, quero que mudem aqui também. Cliquem, ele vem aqui por padrão, então cliquem aqui e mudem aqui a fonte. Coloquem Times New Roman. Eu aconselho colocar no Times New Roman, uma vez que muitos documentos, muitos mapas vamos produzir em Times New Roman. Sim, o colega que está a perguntar, é possível sim instalar no tablet, no Android, não exatamente no telefone, é melhor que seja no tablet, que vais conseguir manusear melhor. Não que os Androids não tenham capacidade, dependendo do Android. Talvez o S24 pode conseguir. Então, eu aconselho sempre a prestar atenção nesse ponto. Então aqui, é só mudar aqui e dar um OK. Já está, vai mudar, mas ele não vai mudar logo de imediato. Para mudar, terão que encerrar o QGIS e voltar a abrir. Já terão as configurações dessa forma. Mas também pode não aparecer essa janela aqui. Essa barra de gestão de dados, essa, pode não aparecer para alguns. Então vem aqui nessa parte, botão direito do mouse, e vem aqui ativar a barra de gestão de dados. É este aqui. Manage Layer, essa barra de gestão de dados. Então, ativem ela, vai aparecer aqui. Agora, vou mostrar também como baixar os principais plugins que eu acho importantes aqui. Vem aqui, onde vem plugins. Vem aqui, Manage and Install Plugin, ou gerenciar e instalar complementos, para quem está em português. Vai abrir uma janela como esta. Mantenha aqui em tudo ou all. Procure manter sempre aqui em tudo ou all. Então aqui é só pesquisar o primeiro complemento, o primeiro plugin que devemos instalar é Quick Map Service. Quick
Map Service. É este aqui. Vamos instalar esse plugin aqui. Vai nos ajudar a ter os base maps para perceber, poder comparar o índice de vegetação que estamos a produzir com a vegetação naquele momento. Então, temos esse o Quick Map Service. Para mim já vem reinstalar aqui porque tenho instalado. Então, para vocês vai aparecer instalar aqui, é só instalar. Depois de instalar isso, instala em autosave. O autosave vai vos ajudar porque vai salvar automaticamente os vossos projetos. Autosave. O autosave é este, com esta cara aqui e este ícone que depois vai aparecer aqui. Então, é só clicar em instalar aqui também. Para mim aparece em reinstalar porque já tenho instalado. É um processo simples. Depois vamos instalar o QGIS. O QGIS. Deixa eu ver. O QGIS. É o QGIS 2. 3JS, esse aqui. O nome é este. Conforme vem aqui, QGIS 3JS, este. Esse vai nos ajudar na visualização em 3D. Não é o objetivo deste curso, mas creio que alguns vão continuar ao longo dos cursos, vamos oferecendo aqui na Arcamp. Então, neste treinamento não vamos usar, mas creio que alguns vão continuar a usar, então é importante manter isso. E colegas, aqui nós, conforme vocês percebem, estamos numa fase inicial de um projeto grande, esperamos que isso seja um início de uma relação grande. Então, podem nos dar esse apoio, se inscrevendo, dando esse like e compartilhando esses conhecimentos, esses treinamentos que vamos oferecendo, os links do grupo com os demais colegas vossos que julgarem que esse material seria de grande interesse para eles, que também nos ajuda a manter esse projeto em atividade e nos dá essa força também de percebermos que estamos a ter um impacto positivo na vida das pessoas e, de fato, estamos a agregar valor, porque no fim do dia é isso que nos interessa. Certo? Então aqui, vamos instalar aqui. É só instalar aqui. Então, vamos instalar mais um que também não vamos usar aqui, mas é necessário. Calculate Geometry. Esse aqui. Para calcular formas, vai calcular a área e comprimento, então vai nos ajudar muito isso. Também é só clicar em instalar, mas como já tenho instalado, vou closar. Então aqui já está. Então, vem aqui em Web, depois de instalar todos os plugins e inserir o QGIS, voltar a abrir. Vem aqui, Web, Quick Map Service. Para quem instalou o Quick Map Service pela primeira vez, não terá esses todos os base maps aqui. Então, é vir aqui em Settings. Vai abrir uma janela. Vai abrir uma janela como esta. Vem aqui, More Service. Clica aqui, Getting Contributed Pack. Ele vai abrir uma janela como essa, é só clicar no OK e OK aqui. Então, depois voltar aqui, Web, Quick Map Service, agora já vai conseguir visualizar esses todos os base maps que estão aqui. Então, nós já temos o QGIS instalado, assumindo que o QGIS já está instalado, está tudo configurado. Voltamos no nosso site aqui do QGIS. Aqui no site do QGIS, quero mostrar mais uma coisa que podem aproveitar e fazer. É só escrever documentation QGIS. Então ele vai abrir aqui documentação for QGIS. Aqui, essa documentação vai vos ajudar, por exemplo, quando tiverem um bug, podem consultar aqui o manual e aqui é mais fácil porque você vai navegar diretamente até onde tem o teu problema, onde reside o teu problema, o coração do teu problema. Vamos supor que o teu problema está na parte introdutória, clica aqui na introdução, ele vai abrir a parte introdutória, vendo o que eu quero, não tem a informação que eu quero, volta e pesquisa aqui. Vamos supor que tem configurações avançadas que queres fazer. É só clicar aqui, vai te mostrando. Então, aqui consegue ver, esse é o guia do usuário. Aprecie esse guia do usuário. Qualquer dificuldade que tiver no QGIS, que na YouTube não tenha, ou que julguem que nenhum vídeo que esclarece melhor, eu aconselho sempre a consultar esse manual, esse guia do usuário, porque é um guia do usuário produzido pelo próprio QGIS que ajuda de fato. Então,
julguei importante mesmo compartilhar convosco essa informação que podem acessar aqui. E a vantagem é que 70% desse documento está traduzido. Podem baixar, mas eu não consigo baixar. Podem acessar facilmente daqui, porque aqui é mais fácil navegar até onde você quer perceber, né? E estudar aquele problema que quer perceber. Vamos supor que eu quero trabalhar com 3D. Então eu só clico aqui. Ele vai me mostrar essas todas as informações, como posso trabalhar com 3D dentro do QGIS. E ele mostra essas janelinhas interativas que vai mostrar de fato onde que você tem que clicar, como você pode ajustar, e consegue ver aqui. Então eu acho mais bonito assim. Eu acho que pode ser de grande ajuda, porque muitas informações que vão adquirir aqui podem não ter nenhum dos vídeos que vão assistindo. Então é melhor que sempre saibam como consultar este manual do usuário para contornar qualquer dificuldade que venha a se apresentar mais à frente. O colega estava a perguntar, ele tem a versão 3.18. Eu aconselho a atualizar a tua versão, caso a tua máquina aceite. Baixa a versão aqui que eu baixei. É só seguir as instruções e atualizar, porque vai entrar em conformidade com vários complementos que vamos instalando. Ao longo, eu acredito que isso é apenas um início de uma relação longa que ainda vamos ter nós aqui. Então, se ainda vamos ter mais cursos aqui prefiro mesmo que configurem o vosso QGIS da forma que eu venho mostrando, estou a mostrar aqui no vídeo, para melhorar o alinhamento nos próximos vídeos. O Vitória dizia obrigado, eu agradeço por se dar tempo de estar aqui, é significativo para nós. Creio que também para os colegas que estão a assistir é positivo saber que não estão sozinhos, algumas pessoas também estão aqui alinhadas. Então, já mostrei como acessar o manual do usuário. Agora vou mostrar como criar conta na Copérnicos. Hoje só vamos criar conta na Copérnicos, vamos baixar dados na Copérnicos, do Sentinel-2, e vamos fazer o primeiro índice de vegetação na Copérnicos e vamos encerrar o vídeo. E amanhã vamos continuar com o Airfrag Explorer e vamos continuar com os demais índices. Então vamos continuar com os 3 índices que faltam amanhã. Então aqui, Copérnicos, Brosa. Assim, eu escrevi mal, mas já apareceu como já vinha pesquisando. Então a ideia é escrever assim: Copérnicos Brosa. Então cliquem aqui na Copérnicos. Aqui ele vai vos mostrar para fazer login. Então, para os que estão em Brasil, é só localizar em Brasil e baixar a imagem da área do vosso interesse. Para os que estão em Angola, fazer o mesmo. Para os que estão em Portugal, fazer o mesmo. Para os que estão em Moçambique, façam o mesmo. É só procurar uma parte aqui de Moçambique que seja interessante para mim. Posso mesmo ficar aqui. Só é mesmo para fins de exemplo. Uma vez que nem vou baixar essas imagens, vou usar as imagens que eu já tinha baixado para não demorar isso. Aqui, depois de dar um zoom à área de teu interesse, eu já fiz um zoom to ler a área do meu interesse. Vem aqui e faz login. Então aqui, para eu que já tenho conta, me mostra aqui se para fazer login. Então, como é o objetivo é vos ensinar como criar conta, clique aqui em registrar. Então aqui, nome, o vosso primeiro nome, aqui o vosso apelido, aqui o vosso e-mail, o password. Respeitar essas caracteres, tem que ter 12 caracteres, tem que ter um número, tem que ter um caractere especial e tem que ter inicial maiúsculo aqui. E confirmar com o mesmo password, o país, aqui o tipo de organização. Então vamos escolher aqui se eu prefiro que a português vou colocar aqui Research and Education Organization aqui. Depois aqui vamos escolher a área. Eu consigo colocar se tiver agricultura aqui, coloque agricultura. Eu costumo colocar climate change, podem colocar aqui mudanças climáticas, já cobre, ou land também. Então aqui é só colocar o vosso propósito. Eu estou assumindo que vocês são pesquisadores, estudantes, então coloquem research ou education. Aqui concordem com isso, é só concordar. Aqui não é obrigatório concordar, podem não concordar.
consigo ler também essa informação, mas não precisa concordar aqui, é mais para cooperação com a Copérnicos, não há necessidade. E aceitar aqui, e registrar-se. Vão vos mandar um e-mail no vosso inbox de verificação. Então é só clicar nesse e-mail para verificar, para fazer essa verificação, certo? Então, depois de fazer essa verificação, volta aqui e faz login aqui. Eu já estava na minha área aqui. Então, aqui eu quero delimitar minha área de interesse. Aqui é a parte de visualização de dados. Isso vou mostrar com mais devagar, caso alguém já queira trabalhar com a plataforma Copérnicos. Vou gravar uns vídeos. Vou gravando os vídeos aqui no canal. Vamos gravando os vídeos. À medida que vai passando o tempo, vamos gravando vídeos de cada passo aqui, mostrando cada ferramenta. Mas o objetivo de hoje é vos ensinar como baixar imagens de satélite, Sentinel-2. Então, vem aqui em Search, escolhe o tipo de satélite, conforme vê, tem vários Sentinels aqui. Vamos baixar esse Sentinel. Vamos reduzir a cobertura de nuvem para 30. Aqui vamos baixar esse L2A. Por que baixar esse L2A? É porque esse L2A já vem com correção atmosférica, ou seja, ele, amanhã, quando estivermos a fazer a comparação dos diversos índices, vão entender qual é a diferença e qual é a vantagem de trabalhar com isso. Mas, numa fase inicial, percebam que o satélite Sentinel-2A, ele já vem com correção atmosférica, ou seja, ele já remove a interferência da atmosfera e partículas e aerossóis que estejam na atmosfera. Ele dispensa essa reflectância, essa interferência, como eu posso dizer, essa interferência e esse brilho emitido por essas partículas e pela própria atmosfera, porque elas já também causam uma pequena interferência. Então ele já desconsidera isso. Então esses dados já são tratados, então é melhor baixar isso. Então depois de escolher essa tela, vem aqui, escolhe o período aqui para que quer baixar as imagens. Eu vou manter mesmo aqui de janeiro a março, fevereiro a março, vou manter aqui, mas pode clicar aqui e mexer aqui, ajustar no mês, ou pode escrever aqui manualmente, posso escrever aqui, tirar o 24, colocar 25, e dizer que quanto maior o período for, esse período aqui de range time, esse time range, quanto maior for, melhor em termos de quantidade de dados, de imagens que vão ter. O Abel pergunta como acessar. Pode especificar como acessar o quê? Para eu poder responder melhor. Aqui, então, depois de concluir que vou manter esse 2025 de janeiro e fevereiro de 2025 até março de 2026, só para ter maiores dados. Então, eu clico aqui para começar a pesquisar as imagens. Mas antes, o que vai acontecer? Ele vai pesquisar a imagem dessa extensão da minha tela aqui. Mas se eu quiser definir a área, eu entro aqui. Venho aqui, clico e desenho a área. Posso clicar aqui e desenhar a área. Quero essa área aqui, por exemplo. Então, eu como peguei a extensão da tela, ele puxou a imagem da extensão da minha tela, que é esta aqui, que são essas imagens. Mas podes desenhar ou ampliar a tua área, que ele vai baixar a imagem da extensão da tela. Eu prefiro geralmente puxar a extensão da minha tela, mas podem desenhar se quiserem. É só clicar aqui e desenhar o que eu mostrei aqui. Então, a forma de visualizar, vou mostrar uma imagem com maior cobertura de nuvem, esta. Estão a ver que essa tem maior cobertura de nuvem, aqui tem maior mancha de nuvem. Não dá para estudo de vegetação, senão essa mancha de nuvem vai criar interferência. Um ruído, né? Nesse caso falamos de ruído atmosférico aqui. E de ver essa imagem tem essa mancha de nuvem, não dá. Então vão pesquisando, né? Vão procurando aqui, sempre clicar neste ícone para me visualizar. Então esta imagem mostra-se sem cobertura de nuvem, e quando eu clico aqui tem todas as informações desse produto. Então para baixar é só clicar aqui, download. Então, ele começa a contar aqui. Assim que ele complementar 100% aqui, as imagens vão entrar aqui, vai estar lá no vosso download e estarão zipados. Então, é só descompactarem a pasta e
abrir essas imagens. Então eu vou abrir uma pasta em que já tenho essas imagens, só para a aula não ficar longa. A imagem aparece assim, as imagens compactadas. Então vocês vão descompactar essas imagens clicando no botão direito. Então vão extrair aqui. Então ele vai extrair e vão ter essas imagens aqui nesse formato aqui. Percebe, colegas? Aqui, deixa eu ver se eu tenho outros dados. Aqui não tenho. Deixa eu vir aqui. Só para ver se consigo compartilhar convosco com os dados. E aqui já... Tem o Sentinel B, esse Sentinel. Só quero mostrar como é que ficam essas imagens aqui já descompactadas. Então, quando descompacta uma pasta, vai aparecer uma informação de gênero. Então, cliquem aqui, dê um duplo clique novamente. Então, entrem aqui, onde vem Granule, clica novamente e vem aqui Image Data. Então, ele vai mostrar todas as bandas. Conforme eu mostrei aqui no slide, aqui, deixa eu me voltar aqui só para mostrar. Aqui, essas bandas de 1 a 12 são essas aqui, que tem nessa pasta que eu baixei. Então, a pasta que vocês vão baixar, os dados que vocês vão baixar. Leopoldina, vou mostrar, peço um segundo só. Peço um segundo mesmo, vou mostrar como inserir coordenadas que tens de uma determinada área, essas coordenadas geográficas. É de mostrar, só um segundinho só para terminar aqui. Um segundinho só, vou mostrar isso. Então aqui, tenho essas bandas aqui. Então como eu posso inserir essas bandas no QGIS? Então vou mostrar como inserir essas bandas que são dados raster, né? Do tipo GeoTIFF que eu baixei. Aqui, volto na minha janela do QGIS. Aqui, tem essas ferramentas aqui. Aqui é para adicionar dados vetoriais nesse ícone aqui. Quando eu clico aqui, ele me leva a uma janela como esta, onde eu posso clicar nesses 3 pontos e navegar até a minha pasta onde eu deixei os meus dados. Nesse caso, os dados vetoriais. Vou fechar aqui porque não é o objetivo. Os dados rasters que eu quero inserir, venho aqui. Raster, clico nesses 2 pontos, nesses 3 pontos, vou navegar até a pasta onde tem os dados que eu baixei. Os dados que eu baixei estão na pasta QGIS, dados, Sentinel 2B, Granule, Sentinel, Image Data. Então, eu como quero calcular o NDVI, o índice de vegetação, vou adicionar a banda 8 e a banda 4. Só a banda 8, que é esta, e banda 4. Como eu sei que é banda 8 e banda 4? Porque aqui já vem B08 e B04. Então vou clicar aqui e vou adicionar. Então vou fechar aqui. Então ele já adicionou aqui. Já adicionou meus dados aqui, minhas bandas. Já tenho a minha banda aqui e outra banda aqui. Outra forma, posso remover isso, clicar raster para adicionar raster, vir aqui, não fechar aqui, vir aqui, mudar para aqui, não, manter aqui, venho, raster, seleciono todos esses dados aqui para passar para lá. Posso selecionar todos os dados e passar para lá no QGIS, assim que se eu quiser. Mas não é o objetivo, só quero mostrar como é que podem fazer isso aqui. Podem fazer
Ctrl A, clique no primeiro, depois Ctrl A. Ele vai selecionar todos os dados. Então clique em abrir e adicione. Então, ele vai adicionar todos os dados aqui no QGIS. Só que outros dados não são no formato legível no QGIS, por isso que ele vai dando essa informação aqui. Estão a ver? Vai dando essa informação toda aqui. Porque outros dados não estão no formato legível no QGIS. Então, o que fazem para isso? Eu adicionei muitos dados, só quero mostrar que vocês podem organizar esses dados e adicionar todos eles logo de uma vez. É uma forma, mas não aconselho, só adicione dado que vocês quiserem. Então, numa fase inicial, eu estou a assumir que vão começar a trabalhar com o QGIS. Venham aqui, raster. Em vez de adicionar todas as bandas, vão adicionar a primeira banda, que é a banda 8. Clica nela, adiciona e fecha aqui. Renomeia essa banda aqui. Vem aqui, renomear, escreva banda 8. B8, pode escrever B8. B8, para não te complicar. Vem aqui novamente, clique nesses 3 pontos, adiciona B4. Pode parecer trabalhoso, mas é importante passar por isso, para evitar qualquer coisa. Adicionar, fechar. Escrever aqui, renomear, B4. Já está. Então, já temos banda 8 e temos a banda 4. O colega que disse que uma vez tentou e não terminava, eu creio que foi mais pela interferência da internet. Acessar o manual do usuário que diz, o Abel a perguntar, já mostrei como acessar o manual. Formador, qual é a plataforma mais acessível para compra de imagens de satélite, no caso de não encontrar no modo gratuito? Depende do teu objetivo, colega Felipe, depende do teu objetivo. Conforme posso voltar aqui só para responder melhor o colega Felipe. Aqui, estão a ver aqui, tem essas fontes aqui, esses dados pagos aqui, para os sensores ópticos. Mas todas vai depender do vosso objetivo. Então eu aconselho sempre a pesquisar em cada provedor desses dados e perceber se eles se alinham convosco ou não. A maioria deles até tem mapeamento por drone aqui. Então é melhor sempre ver os provedores, mas numa fase inicial eu aconselho sempre a usar esse aqui. Qual é? O Spot. O Spot tem se mostrado eficiente e tem sido falado muito na literatura. É muito bom. Então, o colega de manual do usuário, eu mostrei, pode voltar na live. Copernicus Service Project Name, qual é o nome? Abel, é Copernicus Browser para baixar os dados. Entra no teu browser, pesquisa Copernicus Browser. Mas também podes voltar na live para melhor entendimento, caso não. Há uma colega que eu fiquei de mostrar como inserir coordenadas. Peço para levantar a mão. Ah, ah. Há uma colega que perguntava como inserir coordenadas. Então, aqui já adicionamos as bandas, colegas. Vamos agora ao cálculo do índice de vegetação por diferença normalizada usando imagens de satélite Sentinel. Não é isso? Então, para isso, vem aqui raster, calculadora raster ou raster calculator.
Conforme vem lá no slide, que o NDVI, venho aqui, Alt Layer, então é a camada de saída, vem aqui, escolhe a pasta que quero salvar. Eu quero salvar aqui na pasta dados, vou escrever NDVI underline aula 1, né? Aula 1. Vou salvar. Então o nome aparece aqui. Aqui já vou calcular, vou aplicar aquela forma. Qual é essa forma? Só para os colegas que podem ter se esquecido. É esta forma de índice de vegetação, essa aqui. Unir, que é o 8, é banda 8, menos banda. Até vou aqui no Sentinela, né? Aqui no Sentinela é banda 8 menos banda 4. Sobre banda 8 mais banda 4. É o que vamos fazer agora. Então venho aqui, abrir parente, fica aqui parente. Cliquei aqui nessa seta para abrir parente. Banda 8, dou duplo clique aqui, ele coloca banda 8, menos, sinal de menos que é este. Banda 4. Fecha parente, abre divisão, abre parente, banda 8, mais banda 4, fecha parente. Então está tudo ok. Se a expressão estiver inválido, ele vai mostrar aqui, inválido aqui. Aqui. Como está válida essa expressão, está tudo correto, esse é um ok. Ele vai calcular o meu índice de vegetação. Dependendo da tua memória RAM, pode ser lento ou rápido. Mas a média não leva 1 minuto. Se for lento, pode levar um. Enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo responder uma colega aqui. Eu não percebi. A colega pode escrever aí, porque senão eu vou explicar coisas que não são aqui, enquanto calcula o índice de vegetação. A colega que perguntava como inserir coordenadas de uma determinada área no QGIS ou no Copérnico. Só confirmar isso. É Leopoldina, pode confirmar isso, Leopoldina? Como inserir área. Então, vamos esperar a Leopoldina confirmar. Mas caso não seja bem sucedido hoje, temos mais oportunidades para mostrar. Ok, já calculou o índice aqui de vegetação, que é este. Posso selecionar este, criar um novo grupo aqui que chama de dados ou de bandas, para não me complicar. Bandas. Eu aconselho a seguir essa organização aqui. Então, eu como já criei um grupo que inclui essas bandas, posso minimizar aqui. Já tenho o meu índice. Então, para estilizar esse meu índice de vegetação, dou duplo clique na camada, ele vai abrir a janela de propriedades, essa janela de propriedades da camada. Ou posso fechar isso, clicar aqui no botão direito, abrir propriedades. Ele abre uma janela como essa. Aqui onde vem Render Type, o tipo de renderização, vou escolher pseudocolor, esse aqui, single band pseudocolor aqui. Ele vai abrir uma coisa do gênero. Então aqui, onde vem color rampa de cor, clica nessa seta para baixo, vem aqui, criar novo catálogo de cor ou nova rampa de cor. Aqui onde vem gradiente, clica nessa seta para baixo, vem catálogo CPT Seed e OK.
Ah, Leopoldina dizia que é no site, né? É no site da Copérnicos. Tudo bem? Deixa eu terminar de esterilizar, depois vou mostrar. Então aqui, vem all ramp, procurem aqui, desça para baixo, desça para baixo. A ideia é procurar catálogo de NDVI, né? Este aqui. Tem esse de EVI, tem esse de NDVI. Clica nele e dá um aplicar. Então ele aparece aqui. Nós queremos colocar aqui. Aqui onde vem modo, onde tem contínuo, coloque quartil. As classes, coloque em 5 classes, já está suficiente 5 classes. Aplique e ok. Já temos esse nosso índice de vegetação. Querendo, eu pode mudar um pouco aqui. Esse pode deixar assim no sinônimo de água, uma vez que o índice varia de 0,2, de menos 0,2 a 0,7. Aqui posso colocar um verde. Pode mudar, colocar um verde. O verde é cardinal 006400. Aplicar. Esse posso mudar para esta. Ok. Essa eu posso mudar para amarelo. Esse eu posso mudar para vermelho. Então, ao aplicar, já tenho um índice assim. É uma forma de estilizar o índice. Posso vir aqui, se julgar que não está bom, posso mudar aqui e colocar discreto aqui. Posso colocar contínuo aqui, também ver como é que vai representar. Ou colocar igual intervalo aqui e ver como é que fica. Mas já consigo sempre colocar quartil. E manter aquele padrão do NTV que eu mostrei lá. Ou fazer mais do que se quiser. Julgar que essas cores não estão tão saudáveis. Pode mudar este, colocar amarelo, aplicar. Entende? Então esse muda para vermelho. Ok. Aplicar. Fica com uma coisa assim. Fica com esse índice de vegetação assim. Também é uma forma de representar o índice de vegetação. Conforme consegue ver aqui. Então já tem aqui a rampa do índice que podem facilmente visualizar. A estilização é convosco, podem estilizar a vossa maneira. Apesar de eu aconselhar a manter da forma como estava da primeira vez, mas podem ir mexendo aqui os cores da forma que julgarem melhor. Então por hoje, colegas, é tudo. Depois vou mostrar como fazer um layout amanhã e recordar em função da tua determinada área de estudo. Sim, o Stélio quer saber sobre índice de vegetação. Acho que o colega chegou tarde. Sim. Diane, vou disponibilizar sim o material, mas o material será disponibilizado no fim do treinamento. Quer dizer que é depois da manhã, porque amanhã vamos ter a nossa última aula, que vamos tratar de todos os índices e vou disponibilizar todo o material. Mas o que eu quero de vós, colegas, é que instalem QGIS e produzam esse índice de vegetação. Vou abrir o grupo, ou vou pedir para a colega Otília lá abrir o grupo para essa interação, para os que tiverem dúvida, apresentarem dúvida, para que amanhã, à mesma hora, todos estejamos alinhados. Mesmo para os que não puderam assistir em tempo real, ao vivo, à aula, aconselho, assim que assistirem, seguirem as instruções. Caso tenham uma dúvida, mandarem no grupo ou mandarem no PVT lá. Não sei se a Elsa vai habilitar o grupo para essas interações. Eu vou falar com ela, porque ela é coordenadora disso. Mas respondendo a Diana, sim. Então, uma coisa, deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui. Tenho aqui, deixa
Deixa eu ver se eu consigo localizar isso. Tenho essas coordenadas aqui que eu colhi no terreno, essas. Acho que é isso que querem entender os colegas quando perguntam inserir coordenadas. Tenho essas coordenadas que eu colhi no terreno. Quero inserir esses pontos no QGIS, para eles aparecerem lá no QGIS e depois desenhar o polígono da minha área. Desenhar o polígono da área vai ser matéria de outra aula. Sim, Leopoldina, sim, 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 sim. Estou a responder a tua dúvida. Aqui, antes desse tchau, vamos aqui ensinar como adicionar essas coordenadas. Então, venho aqui. Vou fechar esse projeto. Vou manter esse que eu estava a usar. Temos esse projeto aqui, que nós estávamos a trabalhar nele. Vou desabilitar isso. Vou ativar aqui Web, Quick Map Service, vou satélite, Google Satélite. Já mostrei como instalar o Quick Map Service. Então, eu quero adicionar coordenadas. Venho aqui, adicionar delimitados por texto, ou seja, adicionar camadas delimitadas por texto. Clico aqui, venho aqui nesses 3 pontos, navego até onde estão as minhas coordenadas, aquelas que eu quero inserir. Então, eu acho que deixei aqui. Editor parcela. São essas coordenadas, adicionar. Aqui, só prestar atenção, desativar o tabular. Já vem ativado aqui o tabular, desativem o tabular e ativem esse coma para ficar assim separado. Aqui, só para, deixa eu estender isso, para ficar desse jeito aqui organizado assim. Ok, o que acontece? Eu desativo o tabular aqui, separados por vírgula. Então, ativem separado por vírgula e certifiquem-se que estão aqui nos personalizados. Certifiquem-se que estejam aqui nos personalizados. Então, clique aqui. Depois de certificar-se disso, geralmente virá assim. Então, aqui onde vem definição de geometria ou Geometry Definition, cliquem aqui. Depois façam a correspondência. Se o teu X corresponde à latitude, é só mudar aqui para latitude, mas no caso é longitude, já está correto, está organizada essa tabela. Vou adicionar e vou fechar aqui. Então, os pontos aqui estão adicionados. Então, quando eu faço zoom to layer ou aproximar a camada, os pontos caem exatamente no lugar que são esses aqui. E já os colegas, eu acho que também perguntavam como adicionar esses pontos aqui no Google Earth, aqui no Copérnicos. Então, deixa eu ver se consigo mostrar isso aqui. Aqui vocês têm a forma de pesquisar por coordenadas aqui. Deixa eu só desabilitar isso. Um segundo só. Um segundo só. Deixa eu fazer refresh da minha página. Ok. Então, colegas, vamos supor que vocês estão aqui. Querem localizar uma determinada área. Tem os pontos
Aqui vocês vão ter que escrever um ponto por ponto. Como é que eu posso fazer isso? Deixa eu entrar aqui. Não é no dashboard. Não é isso aqui, pá. Deixa eu só fazer Moçambique aqui, quero ver uma coisa. Peço um segundo, colegas. Quero mostrar uma coisa aqui. Devia ser aqui, pá. A colega que pediu é a colega. A opção geralmente fica daqui, colega. Pensei que tivesse mexido uma coisa errada, mas não. A opção geralmente fica daqui. É de pesquisar, talvez na próxima aula vou te mostrar melhor. Colega. Deixa eu ver a colega que pediu essa informação. O colega Pedro perguntava como ter o quê? O colega Simeone perguntava que não está com um computador, como pode produzir mapa de vegetação. Epa, sem computador, chefe, não tem como. Vamos supor que o cliente me forneceu as coordenadas da área. Eu gostaria de saber como adicionar no site da Copernic para poder baixar dados. Colega Leopardino, eu não estou a identificar a opção devia ficar daqui para adicionar isso, mas tem formas de contornar aí. Caso o cliente, por exemplo, te dê coordenadas, adicionas no Google Earth as coordenadas ou adicionas aqui mesmo no campo de pesquisa, ele vai pesquisar o teu local de interesse. Mas tem aquela forma que se faz aqui, deixa eu só mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Só para confortar a colega Leobaldina, que já está. Aqui, vou mostrar com esse do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Esse aqui tem essa opção aqui. Deixa eu só mostrar isso. Tens essa opção aqui. Tens aqui coordenada, tens essa opção de fazer upload. Então selecionas aqui o file que queres fazer upload. Então vai navegar o tipo de file que queres adicionar. Se queres adicionar coordenadas, é só mudar aqui. Tem a formagem aqui. Se quer adicionar KML, dá um KML, se quer adicionar shapefile. Aqui no Copernic, você pode fazer por pesquisa mesmo, daqui nesse campo de pesquisa. Se quiseres no Copernic. Mas tinha uma forma aqui também, dessa forma de fazer. Não sei como é que. Não estou a perceber aqui. Mas é de perceber, talvez a configuração mudou. Mas aqui é dessa forma aqui. Escolhes aqui os tipos de formato de dados que tu podes adicionar para ter os pontos. Mas costuma não ser necessário. Você geralmente vai conhecer a área, porque vai estudar uma área que conhece. Então, os pontos vão servir para te direcionar, para delimitar a área de estudos, mas vais caminhando, vais fazendo um zoom aqui, só delimitar a área de interesse. Mas alguém perguntava alguma coisa, porque já estamos na reta final, só ficamos com 3 minutos. E o colega Augusto Mateus, creio que quando estava a responder, respondi, creio que já mostrei como adicionar também dados
dados coordenadas que você correu no terreno. Também mostrei como fazer isso. Quando eu mostrei aqui, quando eu adicionei esses pontos aqui, quando eu adicionei esses 4 pontos, vamos supor que no teu caso, colega Leopardina, queres estudar essa área aqui, então já tens os pontos, o cliente te deu esses pontos. É fácil de identificar essa área, podes não conhecer exatamente a área, então vais recortar, vais baixar as imagens dessa área. O, o colega Simeone ainda está me preocupado. Só pode voltar da viagem, colega Simeone, para podermos continuar. Colegas, ficam com o TPC. Obrigado, Estélio, obrigado. Então, colegas, obrigado pelo tempo dispensado. Amanhã tem mais. Amanhã vamos trabalhar com 3 índices de vegetação. Não só vamos trabalhar com esses índices, mas também vamos. Só deixa eu mostrar aqui. Se eu fechar isso, ativar o NDVI, desativar isso. Só aproximar o NDVI. Aproximar o NDVI. Vamos produzir índice de vegetação, todos os índices, vamos completar a parte da produção dos índices, vamos explicar as principais diferenças entre os índices amanhã, vamos explicar quando é que é favorável usar um índice, quando é que é favorável usar outro índice. Também vamos mostrar como baixar a imagem no Sentinel, conforme eu mostrei, dei um pequeno briefing aqui, quando eu abri aqui para mostrar a Leopardina aqui, que aqui tem a opção de escolher até o Shopify. Aqui você pode até adicionar a geometria, o Shopify aqui. Escolhe que já tem a geometria lá, adiciona aquilo que eu estava a mostrar. Vamos aprender a trabalhar com essa plataforma também amanhã, que é muito bom quando queres trabalhar com análises temporais, fazer estudos de longos períodos, é melhor sempre usar isto. Então, isso vamos fazer amanhã. Vamos dar continuidade com os índices e vamos produzir um mapa do gênero, mas para todos os índices, este mapa aqui. Só um segundo, deixa eu compartilhar convosco. Então vamos produzir um mapa do gênero aqui. Vamos falar um pouco da ética cartográfica, porque não basta produzir os mapas, boas análises, mas não saber entregar. Então vamos mostrar como produzir um layout interessante como este, um layout que entregue coisa bonita. Então vou mostrar como também produzir um layout que seja ético. Aqui conforme vem, sempre um título tem que ter mapa, mas tem um mapa tem que ter título, não sei o quê. Mas este não tem título, porque geralmente quando é para anexar nos relatórios, nos artigos acadêmicos ou nas monografias, não há necessidade de colocar título no mapa, podes colocar mesmo na legenda da própria figura. Mas isso vamos discutir amanhã. E por hoje, colegas, é tudo. Não sei se tem alguém com alguma dúvida. E o colega Simeone, manda mensagem no grupo, não no grupo, no PVT, porque lá no grupo, não sei se a Otília vai permitir ou ela vai permitir. Obrigado. E aqui não tem pessoas de Angola aqui. Lá no formulário vi pessoas angolanos que preencheram. Quem é de Angola aqui antes desse tchau? Ninguém é de Angola aqui. Então os angolanos só preencheram o formulário, não. Colegas, nos vemos amanhã. Continuação de uma boa tarde ou boa noite, dependendo de onde estamos a assistir. Não sei se o colega
Salomão está aqui, mas foi um dos alunos excelentes no treinamento. Colega Celso, deixe-me ver se consigo compartilhar o link do grupo aqui contigo. Alguém tem facilidade de compartilhar o link do grupo no chat para o colega Celso ter o acesso ao grupo? Oh, Giovan, João Vitor, Brasil, saudações. Acho que aí ainda é boa tarde, né? Everne, boa tarde, ainda boa tarde. O Simeão também pede o link do grupo. Colegas, aqui alguém tem, tem uma facilidade de compartilhar o link do grupo no chat? Deixe-me ver se eu consigo localizar o link do grupo aqui. Mas sendo sincero. Ok, acho que. Compartilhei o link aí no, do grupo. Então é só o Brasil que está ativo aqui. Moçambicano, não é vergonha. Boa noite, Felipe. Ah, o Felipe é de casa. Stélio, obrigado. Espero te ver amanhã. Espero ver todos amanhã. Salomão. Salomão é Salomão que esteve no treinamento? Eu não sei. Colegas, mais uma vez quero agradecer. Compartilhei convosco para os que ainda não estavam no grupo. Vamos compartilhar também o link para preencher o formulário. Porque, e chamar a atenção, o formulário, colegas, preencham sempre com o vosso nome completo, porque é o nome que vai nos certificados. Também os e-mails, forneçam e-mails que usam com frequência, porque são os mesmos e-mails que vamos usar para compartilhar convosco os certificados. Caso colegas queiram saber dos treinamentos que a Arcambi oferece na área de geotecnologias, isso vai ser matéria da... cheio de Moçambique. Leopoldina é Moçambique, é de casa. Saudações. Então, eu estava a dizer que amanhã vai se discutir, vamos apresentar também os treinamentos que a Arcambi oferece na área de geotecnologia. Tem outros na área de segurança, de saúde e segurança ocupacional, na área de avaliação de impacto ambiental. Tem engenheiros ambientais aqui, temos colegas aqui para... É de satisfação saber que tem engenheiros ambientais por aqui. Colegas, senão a aula vai levar 3 horas. Até amanhã. Eu gostei, estimei bastante estar convosco. Espero estar mais vezes. E esse projeto não termina hoje.